oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Mimimi Cultural. Hoje com as presenças de Marlise Giovanazzi, professora da URGS, Mônica Riffel, do coletivo, né? Põe Inquieta. Porto Alegre Inquieta, e a vereadora do PSOL, Karen Santos. Eu vou fazer apenas um convite para amanhã, para quinta-feira, no dia 12, ocorrerá os diálogos Democracia versus Ditadura, que terá a presença do jornalista e vice-presidente da Comissão Nacional de Ética da FENAGE, Antônio Pinheiro Salles. A reunião será de ex-presos políticos contando as suas histórias. É uma promoção do Sindicato dos Jornalistas. Vai ser um momento muito especial. Quase 50 anos se passaram e vai ser muito emocionante ver essas pessoas dando seu depoimento. Contamos com a presença de todos vocês. Professora Marlise, a senhora que... A senhora? Tu? Tu é melhor, não é? Tu é melhor, né? Tu que conhece a cidade, assim, a parte cultural, sempre se dedicou a isso. Como que está vendo o cenário de Porto Alegre cultural? Bom dia a todos, bom dia, Janice, bom dia, colegas aqui do programa. Porto Alegre, para quem eu vivo na cidade há 25 anos, nós já vimos vários Porto Alegres e Sim. seus aspectos culturais existindo, não é? Então, certamente já teve períodos de maior efervescência cultural. Eu não quero dizer que a cultura tenha deixado de existir, ela deixou de ser incentivada na maior parte das vezes, não é? Porque a cultura, ela resiste, mesmo com todas essas adversidades que se colocam, as pessoas continuam compondo suas músicas e fazendo suas rodas de samba e escrevendo seus livros e montando suas peças de teatro, claro que numa situação de muito maior adversidade, né? O que a gente tem hoje são poucos espaços aonde a cultura pode se colocar. Nós temos instituições que foram muito importantes na identidade da cidade, como, por exemplo, a usina do gasômetro, fechada. Há quanto tempo? Quantos anos? Nós que somos da museologia, como eu e a Janice, nós vimos, por exemplo, o Museu Júlio de Castilhos passar 3 meses, neste ano de 2019, fechado ou funcionando sem energia elétrica. Nós temos o nosso auditório Araújo Viana privatizado e dando acesso a poucas pessoas, não é? Nós não temos espaço nas ruas para os nossos músicos se apresentarem. Tudo tem se tornado muito difícil e muito um regramento que, ao mesmo tempo que é necessário, também se mostrou muito inibidor das iniciativas, né? Sim. Então, a Porto Alegre que nós vemos hoje é uma Porto não tão alegre, não é? Mônica, eu fiquei muito satisfeita quando vi a inquietude de Porto Alegre Inquieta. Isso é muito importante para a nossa cidade, que haja movimentos, políticas públicas, né? O cidadão tomando para si as suas necessidades do coletivo. Explica para a gente como é que funciona o Porto Alegre Inquieta. Bom dia a todos. Então, Porto Alegre Inquieta é formado por um grupo de inquietos, né? E que querem transformar Porto Alegre através da economia criativa, através Sim. da inclusão, da diversidade. E nós nos reunimos sem ser nenhuma entidade, sem ser nenhuma ONG, né? Mas sim um grupo de pessoas, né? Nesse coletivo que quer trabalhar essas questões, né? Através de spins que nós criamos, com temáticas diferentes, spin de música, spin de educação, spin de capital humano, né? Spin de economia criativa, sustentabilidade, onde as pessoas que já têm uma experiência, já têm uma especialização, muitas vezes, né? Ou algum recurso que elas queiram, uma expertise, que elas queiram
trabalhar em conjunto, né, faz com que realmente a gente possa transformar Porto Alegre numa cidade mais atrativa, né, numa cidade que retém os seus talentos. Eu vinha comentando com a Janice antes que a gente está exportando os nossos talentos, as pessoas não estão ficando em Porto Alegre. Nossos jovens, né? Principalmente os nossos jovens, mas outros profissionais também, né, que não encontram espaço, muitas vezes, para poder se desenvolver aqui. E acabam indo para outros lugares em termos de Brasil e até fora do Brasil, né, encontrando esses espaços. O coletivo ele reúne pessoas do bem que querem fazer uma transformação da cidade, que querem aproximar a periferia do centro, sim, né, para que a gente possa sim fazer com que as pessoas também tenham acesso a, por exemplo, espetáculos, né, que elas possam realmente fazer parte disso também. A gente teve recentemente, agora semana passada, o Mercado Inquieto de Economia Criativa na Casa de Cultura Mário Quintana, sábado e domingo, 2 dias com palestras, rodas de conversa, trazendo esse conhecimento ao público de uma forma super acessível, né? Em muitos momentos era simbólico o valor da inscrição, em outros eram alimentos não perecíveis que poderiam ser doados também. Então, o coletivo ele está aí para poder fazer uma transformação, né? Mas claro, através das pessoas, porque a gente não vai transformar a cidade se a gente não tiver as pessoas engajadas, né? Karen, como está, eu gostaria assim, a posição da Câmara, o teu mandato, como é que tu tens te dedicado a essa parte da sociedade, esses elos com a cultura, com a arte? Então, gurias, bom dia a todos e todas. Obrigada pelo convite de estar aqui conversando com vocês. Nesses 11 meses assim, de Câmara dos Vereadores, a gente percebeu que o Marquesan conseguiu ligar a patrola, teve correlação de força necessária para votar todos os seus projetos. Então, assumo em fevereiro já com uma composição que permite qualquer projeto hoje do Executivo ser votado em regime de urgência, ser votado sem debate com a sociedade. Então, cada dia lá vem sendo, nesse sentido, desmontar, entender o que está sendo proposto e, minimamente, tentar denunciar e anunciar isso para a sociedade, né? Então, a gente acaba sempre estando correndo atrás da carroça, assim, porque a estrutura política, a estrutura institucional da democracia representativa faz com que as pessoas não tenham acesso ao debate da política do cotidiano. As pessoas debatem o político, a prefeitura em abstrato, um governo playboy, marquesão, ultraliberal, que quer fazer concessão de tudo, mas no miúdo da especificidade de tudo, do saneamento, da política da escola, do posto de saúde, das políticas de cultura, está faltando um pouco mais de protagonistas nesse sentido. A política dos conselhos ela está sendo desmontada, assim, deslegitimada, uma dificuldade para a gente conseguir oficializar os conselhos. E aí, ao não ter o conselho oficializado, tu não acessa fundos. Ao não ter o conselho oficializado, a política pública ela deixa de ser transparente, deixa de ser democrática, deixa de ser construída por um pouco mais de mãos, assim. Então, pelo que eu estou acompanhando, a gente, inclusive 2 semanas atrás, a gente extinguiu vários fundos importantes da cidade de Porto Alegre. Um deles era o Fundo Mercado, Fundo Cultura, a possibilidade de estar transferindo isso tudo para um fundo único, para o Marquesan fazer as suas reformas. A gente nem vai entrar no critério se as reformas que o governo está propondo são boas ou são ruins, porque a gente não sabe. Então, é uma falta de transparência, uma falta de diálogo e uma deslegitimação de tudo isso que permitia a cidade ser mais acessível, ser mais transparente, ter mais cidadania, ter mais proposição dessa pluralidade que é das vertentes culturais hoje que disputam a cidade, né? Hoje a gente está percebendo o fomento de somente um ponto de vista, uma visão de mundo, né? E aí toda a exclusão, a segregação. Porto Alegre já é a cidade, já é há muito tempo a cidade mais segregada racialmente do Brasil. A gente tem que questionar isso, que histórico é esse de segregações que seguem acontecendo, porque a Cruzeiro ali com as obras da Copa, que era para trazer progresso, desenvolvimento, não é para nós o progresso e o desenvolvimento. As revoluções tecnológicas que estão vindo é para substituir força de trabalho, desempregar ainda mais as pessoas. A gente acaba não acessando a tecnologia, a gente acaba sendo consumido por ela. Sim. Isso é muito complicado, assim, é uma discussão de mundo, de capitalismo, e como o Brasil e Porto Alegre, na sua especificidade, se insere dentro dessa disputa que está acontecendo no mundo inteiro, em âmbito de sustentabilidade, em âmbito de acesso a direitos, lá previsto na Constituição de 88, que não chegou para todo mundo, uma cidade que não seja tão segregada, tão uma cidade de negócio, saca? Cidade de negócio é para quem tem consumo, para quem tem dinheiro para consumir, porque de fato a gente não produz. Já não está nessa fase mais. Os hotéis, eu acho que a ocupação deve estar muito baixa também, né?
Gente, eu vou fornecer para vocês os dados de acesso aos nossos programas. No site www.radiowebeo.com, no Facebook Rádio Web e Travessão ou facebook.com/Travessão Rádio Web EO, no Twitter e no Instagram Rádio Web EO, no YouTube Rádio Web EO, na WhatsApp 997488-759. E se você deseja anunciar o nosso programa, ligue para 31 91 30 82 ou procure uma agência credenciada. Eu quero avisar para vocês que isso aqui pode interferir na fala da outra, não é uma coisa fechada e estanque. Se achar que tem alguma coisa para dizer, diga. Acho que a Karen traz uma coisa muito importante, né, na fala dela, e que também nós, lá no coletivo Porto Alegre Inquieta, falamos muito sobre Porto Alegre Invisível. Né? E existe um projeto chamado POA 2020, que está sendo desenvolvido junto com o Pacto Alegre também, para que a gente possa fazer, sim, essa inclusão das periferias neste evento, né? Que elas possam participar das mesmas condições que os demais, que podem hoje já acessar isso facilmente, né? Através de palestras, workshops, né? E a gente poder trazer isso também para as periferias. Inclusive, é uma trilha que vai se criar, inclusive, com arenas e com locais onde o Morro da Tuca já está dentro, né? O Morro da Cruz também. Então, assim, poder fazer com que a gente possa, sim, integrar mais as pessoas, né? Periférica, isso, né? exato. Porque ela é invisível. E tu fala uma coisa importante, né? A gente tem esse sentimento de segregação, né? E de que, na verdade, a gente precisa romper esses muros. Né? Porque é isso que a gente precisa fazer para Porto Alegre crescer e se tornar de novo uma capital atrativa, né? Onde as pessoas possam sim se desenvolver seus negócios, seus projetos de vida, não importa, né? Mas que a gente deixe as pessoas realmente acessarem aquilo que elas gostariam, né, de ter na sua própria cidade, né? Eu também gostaria de pegar esse gancho da fala da Karen, porque tem uma questão ideológica que paira sobre nossas cabeças em todas as instâncias políticas atualmente, que é uma visão conservadora de cultura, né? Que classifica a cultura como somente aquela visão tradicional de que a cultura é aquilo produzido pela elite e tudo isso. Então, a princípio, parece somente uma escolha política de um caminho a ser tomado, mas ele é uma escolha que tem uma perversidade, assim, porque ela... Basta a gente ver agora a criminalização do funk. Exatamente, projeto de lei tramitando no Congresso. E ela passa por esses caminhos em que eu impeço que as pessoas conheçam a própria diversidade social, o que poderia gerar empatia. Sim. E ao não conhecer e ao entrar nesse discurso do tradicionalismo que exclui a diversidade, eu torno a sociedade mais preconceituosa e mais violenta. Sim. Então, as consequências dessas escolhas, assim, elas são vividas por nós. Preço a médio prazo. E eu queria dizer, isso aí se refletirá nos 10, 20 próximos anos, né? Infelizmente. E se reflete também no nosso dia a dia, né? Com esses discursos em que as pessoas desclassificam sujeitos ou criminalizam pelas suas práticas, por questões religiosas, por questões de comportamento, por questões de etnia, por questões de sexualidade, não é? Se estabelecem essas hierarquias que são muito perversas para o convívio social. Que também foi institucionalizado, por exemplo, bater em pobre pode, está institucionalizado isso. Pobre e preto ainda mais. Então, assim, se perdeu o senso crítico, os valores, né? É uma crise de valores. É uma crise. Mas isso é tão importante, né? Agora, o tema do programa que tu trouxeste para a gente, né? Cidadania, né? E um dos primeiros princípios da cidadania é respeitar o outro como igual. Que não está sendo levado em conta. Então, eu estava te comentando, né, Janice, antes, alguns integrantes do movimento Pô Inquieta já foram a Medellín, já tiveram 2 missões, vão ter uma terceira agora. Claro, as pessoas vão de acordo também com seus interesses. A universidade está junto, o Unicinos também trouxe o pessoal de lá, porque Porto Alegre se espelhou bastante na transformação que Medellín fez,
que era a cidade mais violenta do no mundo. fundo do poço, né? Exato. E se tornou a cidade mais criativa do mundo, né? Justamente porque ela foi, sim, olhar para a questão da periferia, né? E poder trazer essa periferia também como protagonista e não como coadjuvante da cidade. E através de projetos culturais, sociais, né? De artes, educação, eles entenderam que, sim, nós estaríamos trazendo essa condição para outras pessoas, né? E com isso a cidade estaria sendo, digamos, vista de uma outra maneira e atraindo, inclusive, pessoas para conhecer. A gente teve a presença de um professor da Universidade de Antioquia aqui, há umas 3 semanas atrás, né? O professor esteve aqui conversando com a gente justamente sobre como que é possível transformar uma cidade, né? De que forma a gente pode unir os esforços tanto da sociedade como do poder público, né? Porque a gente precisa, sim, interagir. Não dá para a gente fazer isso estanque, né? Nós fizemos uma roda de conversa com o Marquesan, né? Nós, do movimento, ele pediu para conhecer o que a gente fazia, porque existem projetos que a gente se interessou. Foi muito legal. Assim, a gente gostou bastante porque foi um pedido dele. A gente organizou uma roda de conversa estruturada para que também a gente pudesse trazer todas as pautas e todas as temáticas que a gente trabalha para a gente unir esforços, né? A gente sabe que o poder público tem um limite também para fazer determinadas coisas, só que a gente não conhece isso claramente, né? O orçamento da cidade é uma caixa. Infelizmente, o povo não debate orçamento, a gente debate muita demanda e falta um pouco essa assessoria técnica. A alienação faz parte da dominação, né? Muitas vezes é um instrumento de detenção de poder e conhecimento e dinheiro. Eu acho que é fundamental a gente pensar a lógica da cidadania, não só pela essa questão mais subjetiva do respeito à diversidade, respeito ao outro, e olhar um pouco para essa situação concreta de desigualdade. Acesso à cidade, transporte público, a passagem cara, tudo que a gente debate hoje em torno da máfia do transporte, que só foi licitada em 2015, 2014, depois de muito protesto, ocupação da Câmara dos Vereadores, com luta, porque senão, talvez até hoje a gente não tivesse essas empresas de transportes licitadas, várias metas do contrato, do edital não cumprido, uma conta na prefeitura que já deveria ter sido aberta e ainda não foi, para transferir o dinheiro das passagens antecipadas, tirar da ATP, colocar na conta da IPTC tal qual no edital. Imóveis vazios da cidade, a gente não tem hoje. Eu estava na comissão dos imóveis vazios, a prefeitura hoje não sabe quantos imóveis vazios, quantos próprios municípios hoje estão disponíveis para a gente criar ponto de cultura. Por que as pessoas têm que morar na periferia, onde não tem saneamento, onde não tem calçada, onde não tem sinalização, se tem espaço hoje para elas morarem perto já desses equipamentos públicos que funcionam? É muito irracional transferir tudo isso para a periferia. Colocamos as periferias no centro. Tem uma galera bem legal dos poetas, dos slammers, que eles falam, a periferia é o centro. Como é que a gente consegue... Poetas Vivos? Isso, né? Os Poetas Vivos é um desses grupos, assim. Esse daí é do Elipa, que faz o encontro da literatura periférico. Normalmente eles fazem ali na Zona Norte, na Imperatriz Dona Leopoldina. Mas a ideia que a gurizada vem questionando é essa: acesso à cidade e a questão do emprego. Emprego, a gente tem 219 mil pessoas desempregadas na região metropolitana. Então, o problema do emprego não é uma questão de falta de mérito. Mas na Contravipa tem, saca? Qual é que é o mérito? Qual é que é o status? Qual é que é o rendimento de ficar correndo atrás de um caminhão de lixo, mexendo onde ninguém quer mexer, saca? Por que as pessoas que trabalham muito ganham tão pouco? Por que tem desembargador? Por que tem coronel da polícia ganhando 50 mil, servidor público, e professor do Estado agora tendo que fazer uma greve? Todas essas desigualdades, essas injustiças, que eu acho que a gente tem que debater para entender a cidade que a gente vive. Segunda maior categoria da cidade, primeiro, é serviços, ou seja, rendimento de até 1 salário, 5,5, telemarketing, atendimentos, etc. E a segunda maior é servidores públicos. O que significa esse impacto desses cortes que vem acontecendo em esfera federal, estadual e municipal na economia da cidade? Porque a segunda maior categoria são os servidores do município, do Estado e da União. Sabe? Então, a médio prazo, eu digo, tem uma conta que a gente vai tendo que citar, porque quem vai perder com isso é o mercado interno, é a área de serviço, é a galera que precisa de consumidores. Então, não tem uma lógica, não percebo uma racionalidade dentro desses projetos. Eu percebo uma lógica de competição, salve-se quem puder, e deixa um problema que depois a próxima geração resolve. A próxima geração que tem condição está preferindo ser baby sister na Austrália, limpar prato nos Estados Unidos, do que ficar no Brasil. E quem não tem condição? Vai ser Uber.
né? Trabalha 12 horas para ganhar um salário aí de R$4.000, engenheiros, arquitetos, pedagogos, às vezes falam 2 línguas. É esse emprego que a gente está produzindo para a juventude. E quem não está, que é a nossa juventude negra? A juventude negra não tem nenhum espaço. Deixa eu morrer. nem trabalho. Saca? Diminui estatística de desemprego. Estudo. Diminui estatística de analfabetismo. Deixa morrer. E essa política educacional também, ela está sendo excludente, né? Ela diz assim, não, se tu quer estudar, tu estuda. Se tu não quer, também não vai fazer falta. Então, bom, não me acontece nada mesmo na vida, eu não vou estudar. E aí depois cria uma massa. As pessoas fazem escolhas. Vale a pena hoje tu ter ensino superior? Minha irmã se formou em relações internacionais. Ela é uma internacionalista na Uniriter. R$60.000 um curso, né? Ela não financiou porque a família tinha condições de bancar. Ela se formou e ficou um ano desempregada, porque hoje não tem emprego para internacionalista. Porto Alegre. Saca? Brasil. O Bolsonaro queria colocar o filho dele, gente. Olha os critérios. Sabe? Então, assim, e todo mês, todo semestre se forma 40 internacionalistas na URGS, na Uniriter, nessas universidades que se criaram horrores aí nos últimos anos. Qual é a capacidade do nosso mercado interno absorver essa força de trabalho especializada? É o caso do nosso curso, né, de museologia, que tem 30 por ano, e a absorção no mercado é bem pequena ainda, né? A absorção, existe a demanda, né? Porque nós temos, sei lá, como 500 museus no estado, mas com pessoas o governo do estado, por exemplo, não existe nem a profissão, nem o cargo, né? E acho que essa questão mesmo dos jovens, assim, da perspectiva de futuro, ela é o resultado dessa ação política que eu entendo que ela é pensada, assim, que ela está voltada para uma pequena elite, desde que aqueles consigam se dar bem e manter os seus patrimônios ou ampliar os seus patrimônios, o resto há que sobreviver. Antes sobreviveu escravizada e sofrendo todas as violências, e historicamente essa elite branca nunca olhou para essa população e continua não olhando, não é? De desenvolver o Brasil para o povo brasileiro. Exatamente. Prefere que a gente passe fome agora com a questão da carne por causa da gripe suína lá na China, do que não perder seus lucros, do que alimentar o seu próprio povo. O Brasil tem mais cabeças de gado do que pessoas, são mais de 210 milhões de cabeças de gado. É gado para caramba e as pessoas estão passando fome. Saca as opções que tu faz. E o tipo de necessidade que vão produzir cada vez mais. Requer para a criação de gado, né? A terra, o espaço. A renda destrói. A destruição do meio ambiente. Destruição do meio ambiente. Exatamente. A lógica é a lógica destrutiva. Sabe? A gente pensa que deveria haver um acordo, um grande pacto, mas com a crise ninguém quer perder dinheiro. Então, a lógica do salve-se quem puder. Se tiver que destruir, se tiver que matar o rio, se tiver que matar o indígena. As questões que infelizmente, a gente vê acontecendo. E naturaliza, porque a gente naturalizou ver as pessoas em situação de rua, aumento de 80% das pessoas em situação de rua. Eu fico pasma na rua que eles estão arrumadinhos, eles estão com a cama deles, a roupinha dobrada, as latinhas. E dizer, essa pessoa já teve casa, já teve lar, e está excluída. Assim, certo, perdeu o emprego, a mulher botou para fora de casa, então ele está ali naquela estrutura que ele monta uma casa, né? A gente vê que existe um conhecimento do dia a dia, sabe? As casquinhas de fruta dentro da latinha, eles têm um trato, tu entende? Então, olhos jatos, isso que é o terrível. Marlise, e tu apontaria alguma solução para isso, um caminho? Acho que o caminho ele se faz no público e no privado, né? Porque também a gente não espera que, assim, no campo político, se apresentem soluções milagrosas, onde as coisas passem a acontecer imediatamente, mas eu acho que o campo político ele é fundamental para se começar a pensar soluções e para se lutar, né? Porque eu acho que esse relato da Karen, da situação que é hoje ser vereador de oposição na cidade de Porto Alegre, é um pouco isso, né? Esse é o campo da política. Quem faz o acordo que consegue ter a maioria estabelece o seu plano e estabelece as suas políticas, e é muito difícil freá-las, porque vem com um roldão para cima da gente, e a gente vai, se não... Eu respeito muito quem tem essa energia do mundo político, porque é uma energia que tu investe para conseguir sobreviver aí dentro e manter a tua sanidade mental, tua força física e defender as tuas ideias. E é fundamental que isso aconteça. E a oposição sempre teve um papel muito importante na política, que é, pelo menos, se eventualmente não é conseguir colocar as suas políticas, é
questionar, fazer barulho, mostrar o que está se passando para quem desavisadamente não conheça como é que funciona esse processo. E, no campo do privado, acho que também nós, como sociedade, também precisamos nos organizar melhor, não é? Porque a sociedade ela carece de solidariedade. Porque esse embrutecimento que a gente está passando, que é isso que a Janice falou, a gente vê um dia a pessoa vivendo na rua, vê a outra no outro dia vê alguém sendo agredido, como no dia lá da manifestação dos professores, aquilo lá dói no coração. Ver, sabe, chegar o brigadiano, que é alguém do nosso universo, chegar batendo e empurrando e agredindo gente que está na mesma situação que ele, né? Então, nós, como sociedade, também temos... Eu, como professora, me sinto muito nesse papel de que a gente precisa dar esperança, né? Porque eu trabalho com jovens e eu preciso dar esperança a eles, não é? Claro. De que eles podem, de alguma forma, se articular entre si em forma de coletivos, de colocar as suas aspirações, de colocar as suas ideias, como a gente percebe hoje, por exemplo, com esses grupos de slam, que aí está a poesia hoje, né? Não adianta ficar esperando aquela poesia do século XIX no livro. Né? Não, essa é a poesia do mundo contemporâneo, né? As pessoas fazendo as suas rimas para dar sentido a esse mundo caótico que elas veem. Então, acho que a gente tem que buscar a esperança em algum lugar, não é, Janice? Sim. Não sei o que vocês acham, né? Eu particularmente não gosto do funk, mas a proibir o funk, isso é um absurdo, gente. É uma manifestação cultural como qualquer outra. Assim, também eu não me apaixono por sertanejo, também, mas ninguém está proibindo sertanejo. Então, as pessoas, 5.000 pessoas reunidas, tem seu valor, gente. A gente não pode ignorar, né? Mônica, vocês se organizam em temáticas, né? Isso, em Como é que spins. funciona? Então, as pessoas acabam entrando lá no site do Porto Alegre Inquieta e vendo quais são os spins que nós temos. E vão se identificando, digamos assim, pelas suas vivências, pelas suas expertises também, suas caminhadas profissionais, em cima de uma temática que eu acho que eu posso agregar, que eu posso realmente contribuir, que eu posso fazer projetos em conjunto, né? A gente iniciou vários projetos no SPIN Capital Humano, né? O Cine Mais é um dos projetos, a gente diminuir a fila do Cine e capacitar pessoas para que elas possam, sim, conseguir se reempregar, se reinserir no mercado de trabalho, né? A gente tem o projeto 50+, que também tem a ver com a inserção das pessoas que normalmente são demitidas aos 45, 49 anos de idade, né? A gente quer também trabalhar, as próprias pessoas se colocam no preconceito de não poderem mais atuarem, né? Então a gente quer ajudá-las a pensar em novos projetos, as pessoas que se aposentam cedo, né, mas que precisam de uma segunda renda também. Sim. A gente tem diversos, a gente tem um projeto maravilhoso chamado 17+, que são os adolescentes, os jovens de casas de acolhimento. A gente está fazendo isso com o Ministério Público, né, um acordo já estabelecido, que é poder capacitá-los para que eles possam sair dessas casas de acolhimento aos 18 anos de idade, mas com perspectivas de vida, né? Porque a gente está dando capacitação, a gente está podendo fazer com que eles... O programa Oportunidades e Direitos... Não é. Ele chama 17+, mesmo, tá? E é do Porto Alegre Inquieta, junto com o Ministério Público, que nos abriu essa possibilidade de trabalharmos com as casas de acolhimento. E baseado num trabalho que a gente fez agora com mulheres numa casa terapêutica focada em recuperar mulheres de drogadição e dependência química. A gente está até fazendo uma formatura agora, quinta-feira, com essas mulheres. O Ministério Público também soube do nosso projeto, voluntário. Nós, mulheres, nos reunimos e trabalhamos num programa chamado Eu, Líder do Meu Destino, né, para fazer com que elas realmente possam sair agora para suas casas, para suas famílias, para os seus negócios, para as suas possibilidades de se recolocar no mercado de trabalho. O Ministério Público nos chamou para trabalhar com mulheres com violência doméstica e fazer o mesmo programa acontecer lá. Então, assim, eu quero dizer que tem muito espaço para a gente poder, sim, fazer junto e trazer isso para pessoas que... Nós temos, nessa casa terapêutica, mulheres que já foram empresárias, mulheres que foram enfermeiras, por exemplo, e mulheres que viveram a vida inteira em rua.
E a gente está fazendo um trabalho com Sim. todas elas juntas, né? E é inexplicável a forma como a gente sai de um trabalho desses, né? Porque a gente acha muitas vezes né? muito, né? E realmente a gente sabe que tem muitas frentes para a gente atuar, assim como a gente tem agora um grupo do SPIN da sustentabilidade, onde esse grupo criou um criaton e eles ganharam um prêmio para que eles agora sejam financiados como uma startup. E é um grupo do coletivo que se uniu, resolveu fazer um trabalho para trabalhar a questão dos resíduos, para realmente melhorar Porto Alegre nesse sentido. E foi do coletivo que isso surgiu, né, como proposta Eu coletiva. percebo uma questão, assim, com o desmonte das políticas públicas, vem abrindo cada vez mais espaço para a iniciativa privada. E aí eu fico pensando se isso é uma racionalidade ou se isso é uma casualidade do destino. Faz que, por exemplo, o orçamento do ano passado, desse ano, reduziu mais a metade. E as parcerizações, e aí são todas filantrópicas, né? Os maristas, os franciscanos, os católicos, uma capacidade histórica de se organizar, porque chegaram antes e já chegaram com... né, famílias, oligarquias que mandam nesse país. E aí tu percebe assim que toda a ideia de construção com a valorização, porque, por exemplo, tu não precisaria fazer isso de uma forma voluntária. Tu poderia reivindicar que o Estado garantisse isso com servidores públicos, que inclusive contrataria, né, seria concurso público, não sei, os profissionais todos que estão se formando em psicologia, em pedagogia, em assistente social. Não precisaria fazer disso um hobby, faria disso uma profissão com valorização, com piso, porque eu percebo que cada vez mais vai ter espaço para a gente fazer, porque o capitalismo está podre, e quanto mais podre ele tiver, mais ele vai exigir da gente, seres humanos que ainda estão buscando esperança na terra, não no céu, porque os evangélicos também estão fazendo um baita trabalho, né? Estão no Central, estão na rede de acolhimento, eles estão cada 3 casinhas na comunidade há uma igreja, quadrangular, pentecostal, etc. E eles cumprem muito esse papel de dar sopa, de dar, né, o acolhimento, de conseguir, dentro daquela rede ali, um emprego precário, mas um emprego, né, melhor R$200, R$300 do que não ganhar nada. Então, vai cortar minha grama lá na minha casa, né, minha casa está precisando. Então, tipo assim, eu fico pensando que o povo sabe resolver os seus problemas. A gente consegue, de certa forma, se juntar para médio prazo resolver. Né? Não tem luz, tu faz o gato. Não tem casa, tu ocupa. Tu faz o multirão. Mas eu fico pensando que olha a capacidade produtiva que o mundo desenvolveu e que o Brasil tem. Sabe? Olha a riqueza. A gente tem 7 bilionários que têm mais da renda do que metade da nossa população. A gente não vai conseguir resolver esses problemas históricos da segregação, do desemprego estrutural, da falta dos recursos básicos, sem mexer no privilégio dessa elite. E eu fico pensando, se a gente não diagnosticar o problema, a gente vai trabalhar com a expressão do fenômeno, né? Que é o desempregado, não com a questão do mercado de trabalho interno que não consegue absorver essa força, porque está desindustrializando. Está virando só agronegócio na lógica mecanizada, cheia de agrotóxico. A gente tem que falar para as pessoas, não os problemas que elas enfrentam, porque elas enxergam, as pessoas não são burras. As pessoas entendem que tem problemas, só que a gente tem que tentar contribuir com o que fundamenta esses problemas. Como é que funciona a sociedade? Qual é essa lógica perversa que está colocada hoje e que é muito bem pensada por quem tem tempo, quem tem condições, quem tem assessoria técnica, jurídica, financeira, né? Eu acho que tentar contribuir nesse sentido, não abrir mão de fazer o assistencialismo, porque é fundamental, não dá para chegar só com um papo, né? A gente temos uma ideia. Problema da esquerda, né? Tem várias análises sobre o mundo, mas não coloca a mão na massa, né? Não vai lá na ponta dar o exemplo, mostrar que é possível sim coletivizar e etc e tal. Mas ao mesmo tempo ia um pouco mais além. Formação política para o nosso povo é fundamental. Não dá para ser só uma formação técnica para se inserir dentro do mercado de trabalho cada vez mais excludente. Isolado. Saca? A gente tem que tentar... Você tem uma massa crítica, história, né? Sabe? E fomentar o que a gente chama uma consciência histórica, né? Isso é muito necessário. A gente está sendo espoliada há 519 anos, gente. 4 séculos o Brasil foi um país escravocrata, mais escravizou no mundo, tem uma dívida histórica com o nosso povo, tal qual a Alemanha tem com os judeus, e pagou uma dívida, né, uma reparação. Qual é que é a nossa reparação por 4 milhões de escravizados em 4 séculos? Saca? Porque a gente nunca foi inserido. A gente quer se inserir aonde? Se a gente nunca conseguiu, de fato, ser inserido. E quando tu fala dos privilégios, né, é interessante de pensar que nós tivemos um pequeno movimento recentemente, né, de reparação, de pensar em inserir esses sujeitos em outros níveis da sociedade.
E eu sempre brinco, assim, conversando com os meus alunos, eu digo, isso tudo é uma batalha de memórias, né? A gente vive uma batalha de memórias. Essas pessoas, existe uma boa parcela da sociedade que não tem sequer o direito a ter uma memória. E quando essa memória começou a emergir, essa sociedade estabelecida e da elite se sentiu extremamente ameaçada por uma memória emergente. A memória dos afrodescendentes, a memória de que a possibilidade de que a filha da empregada vá disputar um lugar com o seu filho. Como isso mexeu, né? Isso falou muito do Brasil, isso fala muito de como funciona a nossa sociedade, não é? A gente percebe isso da pior forma, que é se ferrando. Sabe? Tu tem que entrar numa Câmara de Vereadores para falar sobre a questão das milícias e tomar 5 tiros na cabeça, tal qual a nossa companheira Marielle, porque a gente encara como se a gente vivesse de fato numa democracia. E a gente não vive. E não vive há muitos anos, gurias. Porque para ter democracia tem que ter equidade, sabe? Igualdade. Num país onde mulheres seguem recebendo metade da renda dos homens, mulheres negras 1/3 dos homens brancos, que igualdade é essa de acesso para conseguir se posicionar? Política, quem paga a banda escolhe a música, quem te financia, que mercado, que setor da economia. É assim que funciona. Só que o povo ele aprendeu a viver no imediato, não a pensar nesse projeto histórico nosso não resolvido. Ele nunca teve a alternativa de pensar em viver. Ele, até hoje, penso que ele só teve a alternativa de sobreviver. Então, é difícil... Os melhores que a gente tem, eles foram assassinados. Assim, aqueles que vieram genuinamente da comunidade, Malcolm X, Martin Luther King, Zumbi dos Palmares, Luiz Amaim. Temos várias lideranças, mas o que aconteceu com essas lideranças? Porque o projeto dos de cima, para se impor, não tem... Eu acredito que não tem muito direitos humanos, assim, sabe? É se impor. Tu se impõe sobre a ideologia, mas fácil tu alienar. Desmonta a escola, desmonta o currículo, carga horária de trabalho para as pessoas não conseguirem pensar, enche a TV de baboseira. A alienação. Toda vez que o povo vai para a rua, é pauleira, para dar exemplo. Ó, não tem que se manifestar, não tem que protestar, a luta não dá em nada. Então, eles vão compondo assim. Toda vez que a gente vai de uma forma mais organizada, fecha o regime. É ditadura, é perseguição, é tortura, é morte. Percebe? Então, nós, nesse pouco espaço que a gente teve de democracia, pós-escravatura, a gente teve duas ditaduras, um golpe e esse governo Bolsonaro. O que a gente consegue aprender? Qual é que é a nossa memória em relação a isso? A esses ataques que a gente teve? Essa forma da burguesia se movimentar. Esse compromisso que eles têm em não, né, de fazer o povo morrer de fome e não abrir mão do poder. Vender tudo que a gente tem a preço de banana, onde a gente podia estar qualificando os nossos engenheiros, os nossos agrônomos. Né? A China está comprando tudo, toda a nossa matriz energética, a nossa matriz viária. Percebe? Que projeto de Brasil é esse? Não tem projeto. Eu acho que tu traz também, vocês duas trazem assim algo que a gente questiona muito dentro do movimento do coletivo, né? Que a gente precisa furar as bolhas, a gente precisa sair, né? E poder entender o que se passa de verdade com quem não tem o acesso, né? E o formato que a gente estabeleceu e que eu acho que ele promove, digamos assim, a escuta, porque a gente tem pouca escutatória, né? A gente sabe falar sobre as coisas, mas poucos espaços que a gente possa promover a escuta. São rodas de conversa, que foi o que aconteceu em Medellín. Né? Muitas rodas de conversa abertas para qualquer participante, né? Que tenha o direito de conseguir colocar o seu posicionamento, a sua visão, a sua forma de ver o mundo, de ver a cidade, né? E que com isso se construam projetos que a gente chama lá no Porto Alegre Inquieta de nanoacabativas, né? Que sejam pequenas acabativas, mas que elas já vão transformando, né, esse olhar e essa, digamos assim, essa transformação cultural para que realmente, com pequenas ações, a gente vá modificando. Porque também não adianta a gente chegar querendo fazer revolução, né? Acho que tu traz a questão do histórico nosso, né? Quanto tempo, né, a gente passou por uma questão política onde a gente foi dominado, né? A gente não vai derrubar todos os muros ao mesmo tempo, mas a gente vai poder fazer pequenas acabativas que vão transformando e vão agregando pessoas que nunca tiveram espaço para poder fazer, né, um trabalho em conjunto. A política, né, que mais agregou pessoas da periferia foi ProUni, FIES e ações afirmativas dentro da universidade.
gradativamente foi se implementando, em 13 anos de governo do Partido dos Trabalhadores, essa mudança que gerou toda essa revolta numa elite, numa classe média que não queria compartilhar do poder. Porque poder é difícil de compartilhar, porque não tem espaço para todo mundo, é uma sociedade piramidal. Gradativamente, a gente tomou um golpe. Gradativamente, a gente está revertendo agora com a questão do futuro, esses cortes dentro do orçamento das universidades públicas, a redução do FIES dentro das universidades privadas, e também a questão objetiva de não absorver toda essa força de trabalho. Então, temos diplomas, né, e a gente não consegue trabalhar na área que a gente se propôs a se formar. Né? Então, eu acredito, sim, que é necessário a gente dar nome para as mudanças, para as transformações. E isso é revolução. É a vaca amarela, ninguém fala mais sobre isso. A gente fala só sobre, sabe, de uma forma muito subjetiva, dos olhares. Mas, objetivamente, quando a gente está com condição de fazer a mudança, a gente vai estar disposto a fazer a mudança? Porque eu, enquanto uma parlamentar que se propôs a né, contribuir com a resolução desses problemas históricos, eu vou ser cobrada. Eu tenho que ser cobrada nesse sentido. Se chegar lá na hora do voto, eu vou estar contra. Então, esse é o movimento que a gente também está querendo fazer, é de conversar com os candidatos que vão se propor, né, a candidatura na próxima eleição e entender de verdade o que esses candidatos vão representar na sua função, digamos assim, como parlamentar, para melhorar Porto Alegre, né? A gente tem que trazer essas temáticas todas à tona e discuti-las com eles, né? Até porque a gente quer fazer algumas coisas em conjunto, mas a gente precisa saber se ele também está aderente à proposta ou não, né? Não é mais eleger por eleger, é conhecer a fundo cada candidato e ver o que eles vão se propor, de repente, a fazer pela nossa cidade, pelo nosso país, né? Eu acho que a gente está começando a furar essas bolhas, né, para que a gente possa, sim, ter acesso a determinados locais, criando uma consciência mais coletiva, porque é só vivenciando com as diferenças que a gente vai ter essa consciência coletiva, não vai ser ficando no teu grupinho, onde tu realmente está acomodado e ali as coisas se parecem seguras, parecem que, de repente, tu tem, né, uma certa proteção, porque não tem, né? De certa forma não tem. Então, eu penso que até esses movimentos, a gente poder, né, falar com as pessoas, poder dar essa voz para que as pessoas também tragam, né, quais são os seus projetos, quais são, digamos assim, as suas visões, né, faz com que esse coletivo também vá trazendo, né, um pouco das temáticas que a gente vem discutindo, que a gente precisa do todo. A gente não vai fazer isso sozinho, né? Esse movimento acontece porque existem pessoas inquietas que não suportam mais ver tudo isso acontecer e não fazer nada, né? E de verdade a gente vê ali que tem pessoas fantásticas, né, com talentos incríveis e pessoas que a gente traz de etnias diferentes, né? Precisam entender que tem espaço para isso, que a gente consegue fazer juntando universidades, juntando poder público, juntando a sociedade em si, porque nós temos que fazer alguma coisa. Ficar esperando que isso aconteça, que alguém venha e faça esse processo milagroso, não vai acontecer. Sim. As professoras que agora estão em greve, eu acho que estão dando uma aula de tentativa. Né? A gente tenta, o povo se organiza, o povo luta, o povo faz greve, o povo ocupa. Sabe? Eu acho que o que a gente tem que buscar compreender que são dois projetos que não tem como sentar numa mesa todo mundo e a gente chegar num grande acordo. Claro. Porque são interesses que são opostos. Quando eu digo que ninguém gosta de perder dinheiro, não é pouco dinheiro, não é a tua casa, teu apartamento ali em Torres, entendeu? Eu estou dizendo de grandes negócios. E tu acha que quem tem o compromisso de resolver todos esses problemas que a gente coloca é dessas pessoas que têm seus negócios aqui no Brasil. Vamos tentar convencer eles, sabe, a distribuir um pouco da renda? Pelo amor de Deus, vamos convencer eles a dar um pouco de espaço dentro das universidades. Vamos tentar convencer eles a abrir mão de andar com o seu carro e a gente apostar num transporte público que, de fato, funcione, que é mais sustentável, emite menos carbono. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que entender que nem tudo é uma questão de racionalidade. Tem gente que está convencido que é racista, sim, que é machista, sim, que é elitista, sim. Não quero deixar de comprar meu perfume 212 e eu fico de cara que o dólar está alto. Não está nem aí para a pessoa que está numa situação de rua. Sabe? E eu acho que nessa caminhada a gente vai separando o joio do trigo, porque a gente precisa identificar quem são os nossos inimigos imediatos, os nossos inimigos históricos, que é essa burguesia que a gente fala, esses 7 bilionários do Brasil. Precisamos de bilionários, gente. Precisamos de bilionários. O país tal qual o nosso precisa de bilionários. Precisamos sustentar esses caras.
Porque daí, se a gente for para a questão da economia, a gente percebe quem sustenta, de fato, esse país. Sem trabalhador, a gente não é nada, sabe? Exato. Então, assim, são coisas profundas que a gente tem que usar da crise para resolver. A crise está mostrando que o sistema está podre, é uma oportunidade para a gente debater isso com as pessoas. A economia não está crescendo, e mesmo que estivesse crescendo, na lógica do Brasil, crescer é concentrar ainda mais riqueza na mão de poucos. Não é crescimento. Não é O modelo é O modelo inviável. econômico está É difícil, um modelo que é Gris. difícil. Mônica, e aonde acontecem essas rodas de conversa? Em diversos lugares, né? Diversos lugares. Por isso que é importante a gente entrar no site, olhar qual é o spin que a gente gostaria. Pode participar de mais de um spin, obviamente, né? A temática que vai definir onde que eu quero me inserir. Porque nós criamos grupos de WhatsApp e Vocês lá não nós vamos têm combinando. sede, vocês não têm sede, é só o WhatsApp que é o contato de vocês. Isso. E aí a gente vai fazendo rodas de conversa num café aqui, na Planetário, por exemplo. A gente já esteve lá fazendo rodas de conversa do Spin Capital Humano, até para entender a necessidade também da comunidade, né? Então, diversos lugares eles acontecem. A gente faz muito pelo centro, porque facilita as pessoas se deslocarem, né, e poderem estar juntas, né? Então, de acordo com o que a gente vai estar tratando no WhatsApp, a gente vai estar marcando encontros para a gente poder falar sobre projetos, sobre iniciativas que a gente queira tomar e queira, de repente, fazer em conjunto. Então, acho que o interessante é entrar no site do Pô Inquieta. Passa o site para o pessoal. www.poinquieta.com.br. No Instagram, da mesma forma, Coletivo Pô Inquieta, né? Lá vocês vão ter ideia dos eventos, das atividades que a gente faz, das coisas que já foram realizadas e também daquilo que está por vir, né? A gente comunica isso e a gente depois tem um e-mail marketing. Me diz uma coisa, eu admiro, assim, por exemplo, a Assembleia tem uma transparência, né? Tu vai lá, tu sabe quanto fulano ganha, um funcionário ganha Nós direitinho. também, está no portal da transparência também, E os tu acha vereadores. que... Não, mas isso poderia ser... A prefeitura tem isso? O portal da transparência, sim. Sim. E por que os projetos também têm esse tipo de transparência? Olha, todos os Interessante projetos ele- que entram para a Câmara para debater nas comissões e para votação Eles estão são- lá no site da Câmara. O problema é que as pessoas não acessam isso. Nem Saca? vão na A esfera Câmara. política, inclusive a internet. Sim. Sabe? Tu vai usar teus dados para outras coisas. Tu vai fazendo as opções. Acompanhar lá a Câmara dos Vereadores. A gente está com uma descrença grande na política. Então, as pessoas também acabam não acompanhando, mesmo por acreditar que não vai mudar. Por ali, por dentro, pelo menos. Nessa política mais ativa, Sim. mais protagonista, que forma as pessoas, onde a tua opinião é ouvida, lá a gente não ouve a opinião das pessoas. Não ouve mesmo. Sabe que eu sou do tempo que a Câmara de Vereadores era ali na Prefeitura Velha, né? Bah, E às sextas-feiras tinha a tribuna livre, o povo ia lá, falava direitinho, cada um, independente de inscrição ou não, era o povo que chegava. Sim. E era muito legal isso, porque as pessoas... Em algum momento da história, Algum momento da história acontecia... tiraram esse projeto, que Era deveria estar muito- dando certo. era Tudo que muito dá legal, certo, era tu pode ter muito certeza legal, que vai era ser muito combatido. legal. As pessoas, das comunidades iam, davam depoimentos. Claro, tinha o tempo limitado e tudo direitinho, mas as pessoas podiam Hoje expor a seu gente tem a problema. Tribuna Popular, que é um momento nas segundas ou nas quartas-feiras que tu reserva para falar sobre algum projeto. Põe inquieta, quer lá debater, apresentar o seu projeto para a sociedade. E aí tu pode reservar lá enquanto sociedade civil organizada Então e existe. disputar esse espaço. É um espaço várias de 20 pessoas, minutos. 20. E isso, na verdade, tu vai definir um representante do teu projeto para expor. explanar sobre a pauta, 20 minutos, dá para usar vídeos, slides. Tu sabe que eu achei que aquela Câmara de Vereadores ali, onde está localizada, que não é no centro, não é no bairro, é uma coisa assim... Perto da orla agora, com essas mudanças Exatamente. na orla. Agora a valorizou. orla está sendo assim, Revitalizada. Mas ela ficou muito contramão. Porque no centro as pessoas iam, assistiam. Tu tinha sempre público que assistia às plenárias. E agora, eu acho, em relação à categorias população que organizadas, tem, assim. tudo, muito pouca gente vai, participa da Câmara. Sim. Tinha gente que vivia da Câmara, conhecia, tinha os tipos da Câmara, sabe, que participavam. E a gente tinha, vamos dizer, eu sou do tempo do André Foster, do Hermes Dutra, do próprio Dib, que falava muito bem. Tá. Tinha gente... O Dib eu conheço, porque ele estava ontem lá na Clasmo, Câmara. Marcos Clasmo, que dava discursos maravilhosos. Então, a gente tinha assim, um encanto em assistir a Câmara, sabe? Eu tinha prazer em ir lá assistir. Por exemplo, o Hermes Dutra era direita, mas era posicionado.
sabe, era uma coisa digna. E era muito bom assistir o plenário. Mas agora eu não sei como é que está. Ficou muito ruim ali. Tu pega um ônibus e desce aonde? Tu vai caminhar, tu vai procurar. Só passa um ônibus depois para o centro, né? Então ficou muito contramão. Assunção, Praia de Belas. Fica muito contramão. Né? Você vai ter que pegar 2 conduções ou ir a pé até a Câmara. Desce ou pega algum que passe pela rodoviária, ou um ônibus rodoviária, desce depois do final da linha. Provavelmente tem que passar na frente da Câmara. Eu acredito que ficou de difícil acesso. Com certeza. Difícil acesso. Dá para ver que o plenário está vazio, assim. Se é pela questão da localização, do ônibus, as pessoas não têm o hábito de ir. Tem um projeto bem legal das escolas de formação de jovens parlamentares. E isso eu percebo que dá uma vida na Câmara. Esse ano teve bastante estudante lá de escola pública e escolas privadas fazendo esse conhecimento, assim. Aí tu vê de novo os professores, né? Uma categoria que isso dá esperança, percebe? A educação, acho que é um dos fatores fundamentais, assim, para a gente pensar transformações. E elas levam os estudantes lá, eles conhecem a estrutura, conversam com algum parlamentar, pegam alguma sessão. Tem alguns deles, esses dias, o Colégio Adventista do Partenon tinha que elaborar um projeto de lei que ia ser votado por eles e apresentado na tribuna. A menina falou sobre o Hospital Vila Nova e foi lindo, assim, porque, coitada, né? Se ela tivesse realmente defendendo aquilo, não teria sido aprovado. Mas tu percebe, assim, que brilhou o olhar. Quem é que quer ser vereador hoje em dia? Ninguém vai como uma comunidade, ninguém passa pela cabeça ser vereador, ser deputado, ser prefeito, quiçá líder comunitário, sabe? Então, expandir um pouco mais esse desejo das pessoas de ser seus representantes políticos. Não dá um cheque em branco para Karen, sabe? Tu acha que está em crise isso aí, então? Tá. E é bom que esteja, porque realmente não dá conta de representar. Uma Câmara de homens velhos, brancos, né, financiados por ricos, representa a situação de rua, representa o guardador de veículos, que a gente extinguiu a profissão agora há pouco, representa as mulheres, as donas de casas, as mulheres que precisam da política de assistência. Porque, se representasse, aí a gente vai debater essa contradição da representatividade. Claro. Nem todo negro que está lá representa as pautas sociais do movimento negro. Né? A gente tem hoje o Conceição. Conceição não tem posicionamento em relação a ações afirmativas, em relação à letalidade policial, em relação a tudo isso. Mas é uma pessoa negra que está lá. Às vezes o movimento precisa... Mulheres, né? Vamos dizer que a comandante Nádia, vereadora, que fechou restaurante popular, Mônica Leal, que agora está bem mais progressista por causa dessa briga machista que o Walter Nagenstein e o Mauro Pinheiro vem tendo com ela. Eu nunca vi a Mônica se posicionar tanto em relação à luta das mulheres. Isso é bom para ela ver a contradição, independente do posicionamento, porque eles sempre vão utilizar das estruturas machistas mesmo que forjam a nossa psicologia para tentar nos submeter, nos subestimar, nos fazer se sentir mal. Saca? Então, a gente percebe que a representatividade importa. Só que de trabalhadores. Eu quero pessoas que trabalhem, que tenham compromisso de fato com essas questões mulheres, lá. Mulheres, né? Tem poucas mulheres na poucas Câmara. Mulheres, mas mulheres que representem a pauta das mulheres. Porque senão a gente tem algumas mulheres que, se tiver que votar a favor de política pública para promoção e combate à violência, elas votam contra. Porque, eu voto com o governo. Que absurdo. Saca? Não posso me queimar, Karen. Então, é isso. Assim, tu percebe assim, que não tem muita firmeza ideológica. E um movimento que puxe elas também para esse compromisso, né? O movimento te elege, o movimento tem que governar contigo, legislar contigo. Claro. E hoje em dia não. Às vezes eu me sinto sozinha nesse sentido, saca? Entendi. De assessoria técnica, de assessoria política. Voto isso, mas isso é uma emenda, o projeto tal qual o projeto anticrime do Moro, né? Deu toda aquela polêmica da Fernanda e do Freixo que votaram a favor do substitutivo que o Freixo construiu. Mano, aquilo ali é uma situação que cotidianamente a gente passa na Câmara. Melhorar um projeto através de uma comissão não é o projeto ideal, vai reproduzir algumas... Mas já é um avanço. Era um projeto que já estava perdido. É ou não é um avanço? Quem tem que dizer isso não é muita responsabilidade para ti sozinha decidir. Quem tem que dizer é o movimento é que está junto contigo, debatendo, formulando. E o movimento te procura, Karen? Momentos pontuais, pedido de financiamento, sabe? Elaborar projetos, financiamentos, mas projetos muito alheios àquilo que vem do executivo. Eu estou dizendo muito. O movimento social negro, sobretudo, tem que debater saneamento, tem que debater a nova política de parcerização que vai ter para mudar todas as iluminação pública da cidade, que vai sair do nosso bolso. A gente tem que debater a planta genérica de valores,
da cidade, que também vai ter um impacto na nossa economia familiar, nas comunidades negras. Não dá mais para a gente debater só a questão da história, da estética e da nossa tradição. A gente tem que debater a cidade, o transporte. A gente tem que ser craque nisso, em debater os nossos problemas, que é o que o nosso povo necessita. Né? Porque senão a gente vira um movimento de elite negra. O meu problema já está resolvido. Agora eu vou resgatar a minha história, vou me pintar das cores que eu quero, saca? Ser livre dentro do meu casulo. Não, a gente tem que tentar resgatar a dignidade da maioria do nosso povo. Gente, a gente conversou bastante, estamos quase no final, mas eu vou só dizer as atrações do nosso programa que vem. O produtor cultural da Praça Filmes, Maurício Borges de Medeiros, o jornalista e escritor Paulo Ricardo de Moraes e Marli Olubumi, que vai falar sobre os roteiros da África que ela desenvolve aqui em Porto Alegre. Eu quero que vocês façam uma rodada de finalização. Vamos começar pela Marlise. Bem, mais uma vez, então, Janice foi minha aluna e eu tenho todo um carinho especial. Ela né? foi orientadora. Isso, é. Então, muito obrigada pelo convite, por lembrar. Adorei participar da conversa. Prazer conhecê-las, gurias, também. E vamos lá com esperança e força, que é o que nós precisamos, não é? Certo. Queria te agradecer também o convite, né? Eu acho que falar um pouquinho desses movimentos coletivos é importante. Tem gente que não sabe nem que existe, né? E acho que o debate foi riquíssimo porque nós tivemos percepções diferentes e visões complementares, né? E acho que Porto Alegre merece, né, e precisa ter mais iniciativas para que a gente realmente se encante novamente, né, com esse pôr do sol maravilhoso que a gente tem, mas que ele não vai sustentar o resto, exatamente, não vai sustentar o resto tudo se a gente não fizer a diferença, né, e que a gente possa assim encontrar pessoas que estão aí dispostas, né, a transformar a cidade. Muito obrigada pelo convite. Agradecer também o convite, o debate, deixar as nossas redes, Coletivo Alicerce no Facebook, Coletivo Alicerce no Instagram, Projeto Negro e Popular no Instagram também, que é o debate que a gente faz nas escolas, ferreiras, escolas de samba, até na igreja a gente vai, se for, né, importante a gente conseguir discutir essas questões nossas. Meu Instagram é Resista Negra, sigam-nos nas redes e acho que todas as redes são essas. Isso, Coletivo Alicerce e estamos juntos. Obrigada, Janice. Nós agradecemos a presença de vocês. Eu achei muito profícuo o debate. Marlise, muito obrigado. Mônica, obrigada. Karen. E estejam sempre... As portas aqui estão abertas para vocês trazerem alguma novidade, alguma alteração. Venham, venham. Muito obrigada, meus amigos, e até o próximo Mimi Cultural. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. E-oh, e-oh. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.